Fala pessoal, mais um Inclusão Eis a Questão. A gente tá aqui hoje com a Fer, né Fer? Oi! Hoje a gente tá com uma grande amiga e é legal porque a gente se conhecia, mas é a primeira vez que a gente vai poder bater um papo. Já é meu sonho porque eu sou fã dela pra caramba. Ela é artista, ela é terapeuta holística e eu sou muito fã do trabalho da Vanessa. Então já posso fazer a entrada aqui, né? Pode, fica à vontade. Então, Vanessa, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da tua história, por favor, minha linda. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente o convite, né, de estar aqui, poder compartilhar um pouco dessas questões, né, discutir, botar esse assunto em pauta, né, sempre, né, é um objetivo, né, desse podcast, né, e então me sinto muito honrada de ser convidada para participar com vocês. Bom, eu sou Vanessa Cornélio, uma pessoa diferentona, de verdade, assim, acho que é uma das minhas premissas da vida inteira, assim, eu sempre gostei muito de ser, você vê, né, de comunicadora, que é a minha formação acadêmica, para artista, e aí eu posso dizer artista mesmo, porque nesse interim eu já trabalhei com teatro, performance, como escritora, também tenho um livro que está para ser publicado. Ai, que legal! Ai, que legal! Quero que você leia antes de publicar. Suas opiniões. Que honra! E, na verdade, assim, tudo que diz respeito à arte me interessa muito, né? Tanto quanto consumidora de arte e mais ainda como fazedora de arte, né? Eu não conseguiria me manter fora desse métier, né? De colocar a mão na massa, porque tem muito a ver com a minha personalidade, né? E seguindo no ramo das diferentonas, né? Hoje agora eu tô mística, como a Fer falou, né? Eu trabalho também com terapias holísticas, né? Sou guardiã de um portal do Instagram. A gente fala guardiã do portal porque é um portal ascensional, né? Que é para trazer um aumento das frequências vibratórias individualmente e planetária, né? Que é uma questão importante de última hora que realmente nós estamos vivenciando, que é a transição planetária. Então, quanto mais chamas a gente vai acendendo nesse percurso, melhor. Sou mulher branca, cabelos cacheados, grisalhos, né? Tem linda, viu? Um brilho de... Como é que se fala isso, né? Quando a pessoa faz... Como é que chama, Fer? Quando a pessoa faz luzes. Parece que eu fiz luzes, mas é um grisalho. O que mais posso dizer a meu respeito? Tenho... Tá vestindo uma camisa rosa. Estou usando uma camisa rosa, meia manga no cotovelo, ela tá dobradinha. Estou usando os meus amuletinhos aqui, olhinho de Horus. Estou usando o meu cristal ametista, cruz egípcia, todos os amuletos preparados aqui para trazer essa energia. Sou cadeirante. É isso. O que mais? Maravilha. Pessoal, para agradecer ainda mais a Vanessa também, a gente também quer agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles o nosso podcast não seria possível. Com certeza. A construtora H-Dalf, Anéa, Gol, o Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Paro Ímpar, Well Informática, Clínicas Interviva e a que a Fer mais gosta, a Palmeiras Store de Catanduva e de São José do Rio Preto. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos que acreditam no nosso trabalho. E vamos dar início ao nosso podcast, à nossa conversa. Com certeza, vamos lá. Vanessa, você já contou pra gente, você é cadeirante, para quem não tá podendo assistir, só tá ouvindo pelo Spotify, ela é cadeirante. E você não é cadeirante desde nascença, né? Não. Eu acho que quem está assistindo, às vezes, também não pode não ter identificado, né? Porque Sim, a minha cadeira é tão baixinha aqui, né? É uma cadeira que eu mandei fazer. Tem até a ver com a questão de eu trabalhar com arte. Uma das que eu não mencionei é a dança também, né? Então, essa cadeira ela acaba me dando essa liberdade, né? De passar com o cotovelo para trás, assim, os braços.
Então, mas eu não fui cadeirante desde que eu nasci, né? Eu sofri um acidente quando eu tinha 16 anos, um acidente de molecada, né? Na época, isso, 93, as questões de uso de cinto de segurança e Sim. muitas outras leis que hoje são muito bem divulgadas, né? E respeitadas ou não, são bem divulgadas. Sim. Então, assim, na época, nós estávamos num carro que só tinha criança. Um motorista de 14 anos. Nossa. Eu e o meu primo, 16, e a minha irmã, que estava junto, 13 anos, né? A gente estava numa festinha e esse menino de 14 anos tinha pegado o carro escondido do pai, não que necessitasse, na verdade, o pai liberava o carro para ele. Sim. Normalmente, né? Era natural na época. Nessa época, eu acho que nem capacete era obrigatório, né? Não era, nem cinto de verdade. segurança, nada. Não tinha nada. Era muito liberal até Década demais. de 90, né? Final de 80, começo da década de 90, né? Tudo muito louco mesmo. Né? Muito louco. Então, ele fez o convite. Eu não aceitei de primeiro, porque a festinha realmente estava gostosa, mas por um pouquinho de insistência, acabei indo, arrastando a minha irmã comigo, né? Também. E então, nós sofremos esse acidente, onde essas duas pessoas, a minha irmã e o meu primo, eles fizeram a passagem ali, meio instantaneamente, né? Foi um acidente meio agressivo demais, assim, né? Estava correndo bastante. Todos foram lançados para fora do carro, né? Ninguém usava cinto de segurança, né? E estava com a velocidade um pouco alta. E eu também, eu fui a primeira a ser lançada, né? Então, caí já dando cambalhota e bati com as costas. Não que eu me lembre, né? Isso tudo é de acordo com o que relatam. O que relatam, a perícia e outras coisas, né? Na verdade, a minha memória, inclusive, foi apagada. Meu cérebro escolheu apagar. É uma memória oportunista. Tipo uma amnésia ali, mas... É uma amnésia... Seletiva. Gratidão, é isso mesmo. Uma amnésia seletiva. Então, eu nem me lembro direito, mas foi isso que aconteceu, né? Já tinha 16 anos, isso a mais vai fazer 30 anos, você já não tem. Mas, assim, eu imagino que deve ser um baque bem forte, não só pelo acidente, pelas perdas e tudo mais, mas você, no ápice da juventude ali, de repente está limitada, vamos dizer assim, né? Não sei nem se é essa palavra, eu peço até desculpa se não for, porque é o que eu falo aqui, eu sou a parte leiga do assunto, quem é autoridade no assunto aqui é a Fer que vive, que tem toda essa vivência, ela só chamou eu para ajudar. Então, se eu falar alguma besteira aqui, vocês me desculpem. Corrige. Mas não precisa nem se desculpar. Na verdade, nesse assunto, é óbvio que tem pessoas que, como a Fer e outras pessoas também, que estão muito instruídas e estudando e aprofundando no tema, então elas têm muito mais capacidade de desenvolver o assunto. Mas a verdade é que todos nós estamos aprendendo agora como lidar com essas questões de uma maneira mais livre, né? Sem ser uma coisa de cuidar da pessoa com deficiência, né? Nós estamos nos empoderando também. Saindo do capacitismo. Isso. Nos libertando desse capacitismo. Essa palavra, por exemplo, é muito nova, mas é uma palavra que está em voga e deve ser aprofundada no que significa o capacitismo cada vez mais. Mas não precisa nem se desculpar, é natural que a gente ainda, até eu que já me considero uma pessoa militante da causa. Às vezes dou minhas derrapadas, né? E às vezes uso termos que hoje eu considero inapropriados, né? Acontece. E assim, voltando, você acorda, digamos assim, com 16 anos, você teve dificuldade para aceitar ou não? Ou você realmente agradeceu por ter passado pelo acidente e falou, bom, daqui para frente agora? Acho que teve várias instâncias, né? Como eu falei, meu cérebro escolheu esquecer. Então, um belo de um dia, eu saí desse meu transe e falei, e assim, eu já sabia tudo que tinha acontecido, né? E aí eu falei, onde estou, quem sou eu? Aí todo mundo olhou e falou, como assim? Onde estou, quem sou eu? Né? Aí, então, optaram em não me contar tudo, como já tinham me contado antes, né?
Então, assim, a primeira coisa que eu acabei descobrindo também sozinha é que a minha irmã tinha falecido no acidente. Então, assim, meu pior problema com esse acidente com foi certeza. ter que lidar com isso. Com certeza. Então, assim, a verdade, isso facilitou as coisas para mim. Entendi. Porque tirou o foco do meu problema. O problema não era eu, o problema era que a minha irmã tinha feito a passagem. E aquilo foi bem traumatizante. Eu fiquei bem malzona, assim, durante um tempo, assim, dias, né? Porque, na verdade, eu também não me permito ficar Remoendo as deprimida, remoendo as coisas. Essa é uma qualidade minha que me trouxe muitas coisas boas durante a vida, assim. E aí a arte surgiu com uma válvula de escape, lá. A arte surgiu com uma válvula de escape. A arte eu era uma criança meio artista já, né? Eu gostava de participar de qualquer coisa na escola, né? As pecinhas, os desfiles, festival de poesia, entre outras coisas, né? Tudo que Ou tivesse... seja, você já nasceu arteira como eu, né? Arteira nem se fala. Arteira nem se fala. Artista eu fui descobrindo. Mas quando eu sofri quando você sofre um acidente aos 16 anos, em plena adolescência, né? Então esse assunto ele foi meio colocado de lado assim completamente. Até porque, assim, antes disso acontecer, quando eu comentava que eu achava que eu era... Gente, eu via filmes, né, com minhas amigas, né, a gente juntava no clubinho lá, este filme, falava, gente, eu acho que eu posso ser atriz, né? Era aquela zoeira, né? Então você tinha que... Acaba gerando certos traumas, na verdade, que depois você tem que limpar, né? Aí vai entrar a minha outra parte da terapeuta holística, né? Começar a falar disso, né? Mas trauminhas que a gente vai tendo que limpar. Então, aos 16 anos, você sofre um acidente. Então, isso passou a não fazer parte da minha existência mais. Aí eu me formei, comecei a estudar, depois de algum tempo. Eu não fiz a faculdade no meu primeiro vestibular, eu ainda estava me sentindo incapaz de fazer. Então, eu não fui fazer minha primeira faculdade, por mais que eu tenha passado nos vestibulares que eu prestei. Então, numa outra ocasião, para ajudar uma amiga que estava estudando e que estava com dificuldade, né, com algumas matérias, eu fui estudar com ela. Falei, vou testar meus conhecimentos. E aí eu prestei um vestibular para sistemas de informação, que parecia mais certo para mim, né? Eu sou cadeirante, né, computador, meio que no padrão, né? Isso aqui dá certo para mim, hein? Ó, tô achando que vai dar. E estudei 2 anos. Mas viu que não era. Já no final do segundo ano, eu tranquei a matrícula e me inscrevi para fazer vestibular de comunicação. Eu passei fazia 2 anos que eu não estudava, né? Mas passei em segundo lugar. E então eu estudei, me formei, trabalhei 15 anos com propaganda, né? Em agência? Em agência. Legal. Sempre na área criativa, né? Mesmo quando eu trabalhava em agência, que eu desempenhava função dupla, né? Como designer e como redatora, sempre na área de criação. E isso é legal, né? Porque você já estava exercitando essa parte da criatividade e já puxando mais essa veia artística que você mesmo afastou depois do acidente. E você estava comentando que quando você assistia filme com as suas amigas e tal, que elas brincavam, né? Não acreditavam que você poderia ser uma artista, alguma coisa assim, mas sempre tem essa brincadeira, né? Porque a gente vê o artista como aquela figura inalcançável, né? Ele tá lá no filme de Hollywood. Acha que são extraterrestres. E aí quando a gente fala que a gente quer ser, né? Aí fala, não, você não pode ser. Mas alguns são, hein? Sim. Sei lá, David Bowie, certeza que era extraterrestre. Pensando em artista. Fernanda Montenegro deve ser também. Sim, mas assim, aí você, na área de comunicação, fala, não, vou começar... Onde despertou essa veia artística de dança, de performance, teatro? Então, aí eu sofri um outro acidente. A vida faz isso com a gente, né? Quando a gente
vai eu puxar a terapeuta holística de novo, Não, né? fica à Fica à vontade. vontade. Mas a gente, às vezes, a vida está apresentando um monte de coisa que pode nos levar para o melhor caminho que a gente deve seguir, e a gente lutando com aquilo, né? Isso não é para mim, isso não é para mim, eu tô com raiva disso, eu tô com ódio. E aí a gente afasta essas coisas da sua vida, né? Da nossa vida. E então, acredito que essa mudança para a comunicação, ela veio assim, trazendo um passo em direção à arte, né? Ainda muito distante, porque é ali atrás, né, nos bastidores, né, criando para as outras pessoas fazerem, Isso né? foi que ano, mais ou menos, Vá? 2003. 2003 eu comecei a estudar comunicação social. Mas eu morava numa república, né? Foi quando eu também comecei a fazer faculdade, eu saí da casa dos meus pais, graças a uma amiga que aceitou o desafio, né, de morar comigo, né, da gente dividir essa vida mais livre, né, dos pais, né, a gente cuidar de nós mesmos, né, então, e ela estudava comunicação. Então, assim, eu me peguei estudando comunicação no curso de sistema de informação. Eu só estudava curso de comunicação, disciplinas, né? Teoria do conhecimento, semiótica, que é uma coisa que eu carrego Legal pra caramba. forever, né, para minha vida inteira e uso muito, inclusive um livro infantil que eu estou escrevendo, ele tem essa pegada, é um desejo que eu tinha de que que a gente pudesse desde criança compreender o que é semiótica, o que é percepção e como nós temos visões diferenciadas acerca de uma única coisa, Verdade, os vários pontos de vista, assim, né? Então eu chamo O Amor da Formiga e a Cigarra, né? o que legal. livrinho. E ele essa trajetória da formiga, que é a história da formiga, que entra Sim. a cigarra e tudo, mas desmistificando também a ideia, né? Essa coisa meio que a formiga canta, que a formiga só trabalha e a cigarra só canta, e que a cigarra é vagabunda, essas bobagens, né? Então, também traz essa desmistificação desses arquétipos. E, então, mas assim, com base em semiótica. Depois de um certo tempo, eu também percebi que, além da própria semiótica que estava sendo desenvolvida ali, também traziam questões do despertar da consciência. Até por isso que estou demorando para terminar o livro, né? Porque cada hora chegam downloads, né? Isso a gente fala, né? Que vem da fonte, das inspirações divinas, né? Que vem chegando para trazer esse novo olhar. Acho importantíssimo que as crianças, sinceramente, acho que devia ter essa disciplina no primeiro ano escolar das crianças, assim, de uma maneira lúdica, como eu apresento no livro, mas que já fosse inserido. Nossa, você é formado em comunicação, você Sim. sabe muito bem como é que é quando Sim, você sim. toma contato com semiótica, né? O mundo ruim. Você fala, meu Deus, quem sou eu aqui, né? Como eu estive nesse lugar. Não, é bem legal, assim, realmente, é o que você falou, abre a cabeça, a gente começa a pensar de outra forma e para quem faz comunicação, é que você tem que entender os outros pontos de vista, o que as outras pessoas estão pensando para você conseguir criar aquela propaganda, peça, arte, o que for, realmente assustador, porque aí você para, e eu acho que só tem 1 ano na comunicação social, né? No meu curso tinha 2 anos. É 2, isso, eu acho que é 2 mesmo. De 4, né? Aí a gente até brincava. Podia ter os 4 anos, que seria bem legal. Mas, assim, aí da faculdade começou os convites para participar de peças, sim ou não? Você, Não. É que você estava contando que foi um outro acidente. Como que foi? Um outro acidente, é verdade. Eu continuei pesquisando semiótica. Não parei por ali, não. Não me dei por satisfeita. Mas aí eu já estava trabalhando com publicidade e propaganda, né? Aqui em São José do Rio Preto, né? Eu não me formei em São José do Rio Preto, mas vim para cá já com trabalho. Que legal. Então, desse período também me casei, né? E meu marido, meu ex-marido é músico, né? Que Então, legal. já fui também fazendo outras amizades, né? Com essa pegada, né? Mais do crer na arte como Sim. possibilidade, né? Então, isso também já vai abrindo um leque ali para você. Mas aí, isso foi em 2010.
Eu não vou nem entrar em detalhe do que Não, foi esse sim, acidente, não. porque Mas não- aconteceu um outro acidente comigo e eu quase morri de novo. Foi assim, muito sério, muito sério. Talvez mais sério ainda do que o primeiro. Porque assim, o que o primeiro me trouxe, né? O primeiro me trouxe a imobilidade das minhas pernas, né? Coisa que hoje eu sei perfeitamente, né? E é o que eu gosto de transmitir às pessoas, que não é um fim do mundo, Não, né? Eu não tenho é. uma cadeira de rodas, ela me Não. serve nesse sentido de, né, Mobilidade. da mobilidade, de resolver essa questão para mim, por mais que as questões urbanas ainda estão longe de me oferecer tudo que eu necessito Com para certeza. isso seja pleno, né? Mas esse segundo acidente, eu tive umas paradas cardíacas, uns negócios bem assim mais meio. sério. E aí eu saí do hospital depois de um período de UTI, né? Voltei a trabalhar na agência, mas assim, eu voltei outra pessoa. Você pensa numa pessoa que estava irritada e irritante, porque eu estava completamente infeliz de estar usando minha criatividade para vender sabão. Ah, entendi. Falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Socorro, né? E aí os donos da agência, que eram pessoas maravilhosas, são pessoas maravilhosas, eles vieram conversar comigo e falaram, você está tão diferente, porque eu sempre fui aquela, vamos dizer assim, a luz, né, da agência, aquela Sim. que botava todo mundo para cima, né? E vamos, gente, vamos fazer plantão, opa, plantão, uhul, né? Vamos lá, né? E eu estava chata, eu estava muito chata. E eu falei, olha, é isso, eu estou dando um tempo aqui, eu sei que vocês estão num período de muito trabalho, então eu estou ajudando a desovar esses trabalhos aqui, mas eu vou pedir demissão. Entendi. E aí fizeram. E aí, nesse meio de tempo, começou um festival de Janeiro Brasileiro da Comédia, né? Festival de teatro. Sim. E tinha muita oficina, tem ainda, né? Todos os anos tem esse festival. Então, eu comecei a fazer. A primeira oficina, inclusive, foi com uma trupe. Ah, meu Deus, agora vai me fugir o nome da trupe. Me fugiu o nome da trupe e fugiu também o nome do ator. Mas aquele ator que morreu naquele acidente lá no Rio São Francisco, aquele... Ah, eu sei. Ai. Deu um Que tava branco. com a Camila Pitanga, não era? Eu vou colocar o nome aqui, aqui na descrição, que é mais fácil. Mas Na verdade, é um ator muito amado por todos Sim, nós, por sim. mim. Assim, uma pessoa de uma... Ele, quando vivo aqui, era uma pessoa de uma luz inexplicável. Ele era circense, né? Ele adorava um circo, né? Ele adorava um circo. Isso, Ele essa adorava- trupe era circense, era né? circense. Eles eram em 4 homens incríveis. Eles me fizeram dar até cambalhotas, assim, fazer legal, vela. Caramba. Claro que isso vinha ao encontro da minha personalidade, das aptidões físicas que eu tenho, né? Juntando com a coragem e a audácia desse Com certeza. grupo, né? Que me permitiu, né? Fazer todas essas coisas. Domingos Montanher. Domingos, Montanha. exatamente. Ah, vê aí o nome da trupe dele, vê se coloca trupe dele, né? Tá, eu vou do precisar. Domingos. Porque vale a pena fazer a homenagem também, que eles são Com certeza, maravilhosos. Com certeza. E aí eu fiz essa oficina, fiz outras oficinas, descobri que estava começando o curso de teatro da Casa de Cultura e fui lá, me inscrevi para fazer o curso, né? E aí começa também alguns desafios. A Casa de Cultura, na época, digo na época, porque hoje a Casa de Cultura passou por uma transformação muito grande. Que bom, fico feliz. Coisa que eu me sinto até muito, além de grata, eu me sinto até um pouco responsável, Responsável. porque habitando os espaços que a gente com consegue certeza. a transformação, né? Então, eu fiz esse curso ali durante os 3 anos que tem o curso e com a ajuda dos meus amigos, né, de curso, né? Eles subiam, eram 2 lances de escada, eles subiam, cada dia um. Na verdade, teve um amigo que acabou fazendo isso mais vezes do que os outros, assim, infinitamente. Mas todo mundo contribuía, ajudava de alguma forma, né? E foi assim que começou. Chamava o Teatro Mágico? Não é o Teatro Mágico. Não, é porque aqui tem uma postagem de uma página chamada O Teatro Mágico. O Teatro e Mágico aí... é maravilhoso, é um musical, inclusive. Sim, mas eles falam, todos da trupe desejam muita força e luz pra ele. Então, por isso que eu tava te perguntando se era essa. Não é. Mas eu vou continuar pesquisando aqui. Verdade. Mas assim, você que... Mas
Tá, você sai da agência e você já tinha idealizado que era teatro. Você gostaria de trabalhar no teatro ou foi coincidência? Não, foi meio que de sopetão, assim. Naquele momento, eu tinha em mente que eu ia escrever um livro, quando eu deixei o meu trabalho com propaganda. Você era redatora? Eu era redatora, eu falei, eu vou escrever um livro. Eu já tinha alguns começados, assim, tinha algumas coisas que eu gostaria de colocar. Na verdade, eu não publiquei nenhum até hoje, né? Tem que publicar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vou ficar no teu Ah, mas pé. estou aí num edital do PROAC, se tudo correr bem, vai dar tudo certo. Vai sair até o fim do ano que vem. E então... O que eu estava falando, gente? Da sua saída da agência para a entrada pro teatro. Você falou que foi meio de sopetão. Então, eu estava fazendo essas oficinas, né? Mas com o intuito, na verdade, de estimular a minha criatividade, né? Inserir outras coisas, né? Que não fosse aquelas que eu já estava habitualmente acostumada a beber nessas águas, né? Eu quis beber outras águas. E então, eu fui relembrada, né? Mas aí, voltando à terapia holística, né? A gente tem uma consciência interna que nos direciona o tempo inteiro para aquilo que a gente tem que desenvolver, né? Então, não foi à toa que eu fui fazer esse curso esses cursos, né? Essas atividades do Janeiro Brasileiro da Comédia. Então, eu me relembrei. Eu lembrei de como eu era apaixonada por aquilo. E vi o quanto que, na verdade, eu tinha possibilidade de ser muito boa naquilo que eu estava fazendo. Falei, caramba, eu sou boa nisso. E eu lembrei, eu já sabia disso antes, né? Como que eu deixei isso esquecer? E aí eu me perdoei, né? Coisas de terapeuta holística também, né? Eu me perdoei por ter apagado aquilo de mim. Eu compreendi que eu tinha muita coisa importante, né? Nesse meio de tempo, tudo isso que eu tô contando, né? Você vê que eu não contei que ninguém me levou em lugar nenhum, né? Isso eu tinha desenvolvido a minha própria prática de colocar a cadeira dentro do carro, já tinha comprado um carro, já tinha tirado a minha carteira de habilitação. Então, assim, tudo isso também faz parte de um desenvolvimento, né? Eu não conseguia pensar em arte, porque eu estava pensando em como é que eu ia... Como é que é? Sobreviver. Como é que eu vou fazer agora? Quem sou eu, né? Sim. E é interessante, né, Vanessa? Porque a gente que tem... nós não somos deficientes, nós temos a deficiência e a gente vai... Nós mesmos vamos adquirindo práticas nossas internas para nos virar. Isso que é importante. A gente vai buscando... você adquiriu a prática de colocar sua cadeira no carro, de tirar sua carta, de vir aonde você quiser. Isso eu acho o máximo. A Vanessa, ela se vira, ela vai onde ela quer. Ela é uma mulher que eu me inspiro, porque ela, pra mim, ela é empoderada, assim. Eu curto muito isso. E isso é importante, a gente ter os nossos mecanismos para se virar. E você tem os teus, eu tenho os meus, e a gente vai se virando. E assim que é o processo de isso não é só não é exclusividade da pessoa com deficiência, não. Sim. Todas as pessoas no mundo necessitam criar os seus próprios recursos de fazer aquilo que necessita. Com certeza. Seja, talvez o problema dela não é subir uma escada, mas ela sabe qual é a dificuldade dela, onde que mora o desafio e o que ela vai ter que promover para superar aquele desafio pessoal. Todo mundo. É óbvio que os nossos desafios acabam atravessando uma dinâmica social, porque nós necessitamos que a sociedade, de um modo geral, ela desperte para a questão de que o ambiente urbano, que a sua própria casa talvez não é pública, mas ela poderá receber ou poderá ter que abrigar um morador dessa natureza que necessita tem uma necessidade especial. Perfeito. E isso podemos falar de pais com filhos com carrinhos, bebês, tal. Bebês, as pessoas idosas, né? Eu tenho uma frase que, assim, eu não vou falar de quem que é a frase. Eu acho que pode ser do Eduardo O. Eu creio que é do Eduardo O. Fala assim, que o futuro é DEF. E algumas pessoas falam assim, nossa, mas é tipo como se estivesse lançando uma praga em alguém, né? Quer dizer que vai ficar deficiente. Vai sim, isso não é horrível. Para de achar que isso é uma coisa horrível. É natural, é da natureza humana. O envelhecimento, doenças que as pessoas adquirem no decorrer das suas vidas trazem modificações na estrutura física.
Então, assim, é aqui que mora o X da questão. É desmistificar. É tirar a ideia de que eu sofri um acidente, quebrei minha coluna e uso cadeira de rodas, então isso é uma tragédia, acabou-se o mundo, porque isso é uma coisa irreparável. Não, isso é uma coisa natural. Eu aceito muito bem isso hoje. E você me perguntou lá atrás se foi difícil para mim. E para mim não foi muito difícil. O mais difícil foi superar a perda da minha irmã. Claro. Né? Essa passagem, hoje eu nem considero perda, né? Eu acredito que nós todos somos energia, que vamos para outras dimensões. Mas a questão da deficiência física em si não foi difícil. Foi difícil encarar pessoas que me olhavam com um jeito de pena. Isso incomoda demais. Foi difícil chegar numa lanchonete, num bar, que eu gostava bastante, eu não bebo faz muitos anos, mas eu gostava bastante de beber minha cervejinha. Você tomar 2 cervejas, 3 ou 10, querer ir no banheiro e descobrir que o banheiro não passa a sua cadeira de rodas. Isso é difícil. Então, essas questões é que tornam a coisa difícil. Eu tive facilidades, eu tive família que me apoiou, eu tive amigos bem malucos que topavam todas as loucuras que eu queria fazer, propunham loucuras para eu fazer também. Mas assim, isso é legal você comentar, porque é o que a gente bate aqui na tecla, né? Que é as pessoas que estão em volta entenderem as dificuldades e não entender a sua deficiência. Tipo, a pessoa não ter dó, a pessoa não ter... ou te tratar de forma diferente. Igual a Fer brincou nos episódios anteriores que ela fazia amizade com os amiguinhos na escola, falou, ó, vocês vão matar a aula, me leva junto. Eu quero ir também, mas, pô... Pelo amor de Deus, me larga pô, se todo mundo vai fazer, porque eu não posso? Porque eu não posso. Ah, porque eu tô numa cadeira? Não. Ah, porque eu tô... Não, gente, pelo amor de Deus. Então, tamo junto desde o começo até o final. Então, assim, legal você comentar isso, Muito porque bom. os amigos que estão em volta e tudo que não tem essa visão de ter dó, de tratar diferente E a e tudo sociedade mais. em geral, né? A sociedade... A sociedade não encara assim, porque a sociedade não tem essa vivência, né? De ter, às vezes, um deficiente na família, de ter um deficiente ali no convívio com ele, e aí esse indivíduo da sociedade vai acabar tendo certos preconceitos. De não saber lidar. Você usou a palavra, preconceito. Para os amigos, acaba sendo fácil. Claro. Porque Com certeza. eles te conhecem. Eles sabem das suas potências. Eles sabem quem você Com certeza. Eles sabem do que eles necessitam de você para ajudá-los também, porque é uma rua de mão dupla. Né? A gente também tem coisas a oferecer, a gente não está só aqui para receber, não. Temos muito a dar, né? Igual você mesmo pontuou, que você acreditava que a sua área que você iria trabalhar era porque era no computador, porque você ia estar ali sentado de frente para a tela. Se alguém chegasse para você naquele momento e falasse, não, você vai ser uma artista, você vai ser uma dançarina, você vai trabalhar com performance, talvez até você ali naquela época não acreditaria. Talvez eu desse umas risadas. Você tá me zoando, né? Pegou pesado. E é esse tipo de pré-conceito, não é nem o preconceito em si, é o preconceito que se a gente pegar você e colocar no centro da cidade hoje, e falar assim, com o que ela trabalha? O que ela faz? Todo mundo vai para a área de escritório, vai para esse tipo de coisa. Fala, não, ela é performista, performer, ela dança, ela atua, tudo. terapeuta, tudo. Ninguém vai, todo mundo vai... Pegadinha, cadê a câmera, entendeu? Então... Não, é verdade, tem essa dificuldade mesmo, né? Mas aí eu pego de novo na questão, se colocar qualquer outra pessoa e colocar ali também, talvez elas não atribuam isso, né? Igual a gente falou no início, né? Essas coisas estão muito ali endeusadas, né? E... considero que alguns artistas são deuses mesmo, né? Na verdade, hoje eu acredito que todos nós somos, né? Porque somos uma parcela, centelhas divinas de Deus, então somos deuses. Jesus, inclusive, falava isso nas suas pregações. E aí você entrou de cabeça mesmo nessa área criativa da arte mesmo. Fez teatro, fez dança também. Ali no primeiro ano de curso da Casa de Cultura, num outro curso paralelo, eu conheci a performance art. Então, do grupo dessa turma que fazia o curso de teatro comigo e foi fazer essa oficina, eu formei junto com eles, né? Mas foi uma iniciativa minha, porque no fim das contas fui eu que consegui
engajar umas apresentações e tal, nós formamos um grupo que chama Asa de Borboleta Performance Art. Né? Asa de borboleta, asa mesmo, porque é uma borboleta deaf. Ah, que legal. Então, mas assim, muito da escolha desse nome está relacionada à teoria do caos, né? Da relatividade, né? Um bater de asas de uma borboleta pode transformar, causar um tufão do outro lado do mundo, né? Então, assim, é de influenciar mesmo as pessoas, de trazer novas referências, né? De fazer transmutar mesmo as ideias ultrapassadas que a sociedade, às vezes, põe numa mochila e quer levar essa mochila para o resto da vida pendurada nas costas, né? Então, já começou assim, eu já consegui engajar ali com esse grupo, nós éramos em 9, então engajamos, fizemos várias apresentações com a nossa primeira performance, que chamava-se Um Ser Só. Que legal, cara. Era bem intensa essa performance. Perdão. Não, gente. fica em paz. E eu coloquei, hein, Mas, enfim, fizemos Sesc, fizemos no Ibilce, nós fizemos no FIT, nós colocamos essa performance no FIT, Festival Internacional de Teatro, né, para quem não sabe. Não só no seu grupo, mas ali na parte da... Casa de Cultura, né? Casa de Cultura. Tinha mais pessoas deficientes ou só você? Cadeirante? Não, era só eu. Só você. Eu até já ouvi muitas vezes, assim, naquela época, muitas não, acho que poucas vezes, mas foram suficientes, foram bem latentes, assim. O que você está fazendo aqui? Caramba. O que você está fazendo aqui? Na época eu fiquei chateada, bem chateada. Falei, poxa, né? A pessoa não me enxerga. Não, mas... Ela estava enxergando, ela só não conseguia tirar o rótulo, né? É aquele olhar que julga, que incomoda bastante. Igual você falou, o que incomoda é não ter o acesso ao banheiro, as coisas. É isso que incomoda. E é mais que isso ainda, Fernanda. Eles falavam assim, você vai ficar o resto da vida estudando personagens que tá sofrendo, que tá com dor, você vai estar sempre sendo... Falaram isso pra mim, vítima, assim. Né? Vai ser símbolo da dor. Eu falei, gente, não é nada disso. Nada disso. E aí entra a segunda parte dessa história, né? Que eu falei, poxa, eu fui refletir. Falei, vou refletir sobre isso, porque se for isso, eu realmente não quero, né? Aí me veio um download da Frida Kahlo. A Frida Kahlo é uma artista com deficiência e um ícone, né? Sim. Todos nós amamos e reconhecemos a Frida como uma mulher incrível, uma artista incomparável, né? Não tem outro artista para você comparar com a Frida, né? Ela é Frida. E eu falei, é isso, eu vou fazer Frida. Então eu convidei um amigo do grupo para fazer o Diego Rivera, até então eu achava que precisava contar essa história. E depois entrou um outro ser na minha vida, que, aliás, esse Laurence Garcia também, um ser que me trouxe muitas coisas maravilhosas. Sim. Mas então eu conheci o Milton Ferreira Verderi, que agora já fez a passagem também. Aí eu falei para você que eu não ia chorar, mas esse dá vontade de chorar, porque dá saudade dele, assim, enfim. Mas ele é uma pessoa de uma cultura infinita, uma pessoa do mundo, experimentada do mundo, que tinha feito trabalhos em grupos artísticos internacionais, assim. Com bagagem bem grande, né? Uma bagagem incrível. E assim, para tudo, não só na área de teatro, qualquer outra área que você abordasse o Miltinho, ele tinha recurso, ele tinha coisa para te instruir, para te colocar, para te enxertar, né? E aí o Miltinho tinha o Diário da Frida, então nós nos juntamos para estudar o Diário da Frida para fazer uma peça. E aí foi um outro carro-chefe, né, com esse outro grupo, que se chamou o Grupo Kalos. Nós trabalhamos durante, acho que 5 anos com essa peça, que chamava Kalos, um exercício cênico. E aí não foi a minha estreia no teatro, mas é a minha grande peça de teatro, né? Eu fiz outras antes e depois, principalmente depois, outras com muita importância aqui no nosso cenário de São José do Rio Preto, mas essa realmente é minha
Até É meu querida, xodó. É meu xodó. É o A meu xodó. decoração, né? É. A Frida, não só essa primeira peça, eu fiz uma outra peça que está disponível também no YouTube, vocês podem ver gratuitamente. Eu fiz uma peça curta no período da pandemia, né, do lockdown, do primeiro lockdown. Sim. Então, o SESC solicitou, né, aos artistas da cidade que fizessem pequenos trabalhos que pudessem estar apresentando para as pessoas terem, né, Sim. entretenimento nas suas Legal. casas, né? Ter cultura. Ter cultura nas suas casas. Então, eu peguei um texto que eu vinha desenvolvendo, né, e adaptei para fazer 10 minutinhos, mais uma peça sobre a Frida. Chama Frida. E como é que digita pra gente encontrar no YouTube? Ou me passa o link que eu coloco Depois na eu descrição passo. também. Isso. Nossa, eu Então a vou gente ver vai muito. deixar na descrição, também vai postar nas nossas redes sociais o link também para você tá assistindo a peça. E tinha uma dúvida minha. A Tarsila da Moral também tinha uma deficiência, não tinha? Tarsila? É, da Moral. Ela tinha uma Olha, deficiência na mão, se não me engano. Não Eu tinha, não tenho mas... conhecimento a respeito. se eu não me Eu vou engano, ficar sim. como você me entregando uma informação para eu pesquisar. Tá, Eu não tenho eu também conhecimento. acho que sim. A Tarsila tinha uma deficiência na mão também. E era uma... assim, Vanessa, tipo, É que o negócio da Frida, eu peguei muito firme com a Frida, porque na verdade agora eu até tô grisalha e tô, né, com outro aspecto físico, mas eu fico muito parecida com a Frida na hora que legal. eu me coloco as indumentárias, né? E eu estudei muitos trejeitos, eu vi vídeos e li as biografias, né? Então, assim, eu peguei trejeitos, eu tinha coisa da... Incorporou legal. fiz Incorporou coisas... legal. e assim, você comentou que era só você, que você até recebia notícias, não, mas umas falas indesejáveis de outras pessoas. Você acha que o que falta para ter mais pessoas com deficiência ou ter mais abertura? Bom, a própria Casa de Cultura já resolveu essa questão, né? Como eu falei, de né? de Que é acessibilidade. Isso, que é exatamente isso que necessita, né? Esse lugar está preparado. Tem um ambiente propício para atender a todos os públicos. Sim. Não só a pessoa com deficiência, mas todas as pessoas que venham necessitar de um recurso Claro. de mobilidade, né? Para facilitar a mobilidade dentro desse espaço. Outra coisa que me veio à mente também é as clínicas, institutos de apoio à pessoa com deficiência também fazer atividades, né, dentro desses lugares para despertar essa vontade. Não é só despertar a vontade, é fazer a pessoa se reconhecer nesse lugar, a possibilidade de estar nesse lugar. Sim. Às vezes é difícil você compreender que é possível. Como é difícil para uma pessoa que anda, que enxerga, achar que é possível, você imagina para uma pessoa com deficiência, né? Que legal. Até lembrei agora mesmo, né, e vale a pena aqui fazer uma homenagem também, que uma das primeiras pessoas que me trouxe assim muita inspiração foi o Herbert Viana. Ah, sim, Com certeza, sim. com certeza. Quando o Herbert Viana foi pro palco, eu falei, Voltou, caraca. né? Eu falei, tá, ele já era cantor, todo mundo conhece, todo mundo ama. Então, natural, né? Ele tá ali também, isso pode ser mais natural, mas não interessa, ele tá Não. lá. Adaptou Então, as pedaleiras para ficar próximo dele. É um cara que realmente. E ele toca divinamente bem. Ele continua tocando e lá e vai com tudo. E é demais, cara. Sim. O show dele é impressionante. Eu já fui em vários depois Eu do não acidente. fui, eu Eu não já fui. fui em vários já e é emocionante, não tem nem o que falar. E o que É eu- muito bom. E o que eu acho muito importante também, que eu acho legal, nessa última novela que teve Travessia, que teve advogado que era cadeirante, foi colocado pra gente, e eu achei interessante isso, colocou a deficiência dela, falando sobre deficiência, que é importante, que tem que abrir as barreiras pra ela poder, né, ter a acessibilidade de ir e vir, só que colocou ela como advogada. Ou seja, antes, se a pessoa era cega, ela tinha que fazer papel de cego. Ah, sim. Entendeu? Então, se a pessoa Deficiente era só um doentinho na novela, não tinha profissão. Não tinha profissão e incorporava aquela deficiência. Hoje não, ela tinha uma deficiência física, mas é advogada. Então ela incorporou Nisso a gente tem que jogar aqui nosso confete, né? Que
Eu não diria que é só a Rede Globo, mas a Rede Globo ela tem feito um papel muito importante nesse clarear sobre os assuntos, né? Eu já fui convidada para fazer um teste, eu não passei, mas o teste para a minha personagem que eu estava sendo testada para fazer era uma diretora de escola. Ai, Que legal, cara! Já tá no Globoplay essa série. Eu falo, ai, queria tanto, né? Ai, que legal, Era aquela cara! série O Outro. Tá no ar. A diretora quase foi uma cadeirante, né? Que legal, Por cara! algum motivo, isso aí não foi incompetência minha. Na verdade, as pessoas que vão fazer a seleção, às vezes elas já vêm com uma coisa... Uma imagem. É uma do imagem, então ela personagem, está né? procurando aquilo, né? É. Então, assim, tudo bem, né? Não deu certo Que daquela vez. demais, cara! Não, mas é legal a gente tocar nesse assunto E, justamente... aliás, inclusive, perdoe-me, Não, fique em paz. com relação a coisas que podem levar as pessoas com deficiência, né? Eu acho que esse também é um caminho, né? Colocar nas mídias. Sim. Né? Trazer para as novelas, Sim. trazer para os filmes, com certeza. né? Filmes, nós temos filmes incríveis, né? Você tocou num assunto que eu achei muito legal, que é trabalhar dentro dos institutos, das... Porque, assim, a gente vê muito o trabalho voltado, lógico que é importante, tá? Não tô desmerecendo isso, não. mas a parte motora, a parte... Mas a parte cultural, às vezes, não é... Fica Não bem é escondido de lado. não trabalha tanto, né? Quando muito tem uma aula de pintura. Então, assim, dá É uma... legal também. Bom. Mas assim, dá essa possibilidade da pessoa, tipo, de atuar, de dançar, porque é bacana. Faz muito tempo que eu não vejo... antes tinha bastante até aquelas companhias de dança que tinham a parte cadeirante também e tal. De repente deu uma... Tudo bem, pode ser ignorância minha de não estar acompanhando como que tá. Mas faz tempo que eu não vejo uma companhia assim se apresentar aqui, principalmente aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto tinha bastante, né? Aqui em Rio Preto, assim, companhias, eu acho que eu... Não, companhias eu era a única pessoa, não, com deficiência física sim. de mobilidade. Não, mas né? eu falo Tem assim, pessoas tinha com apresentação, as apresentações, tinha o FIT, tinha ainda tem, lógico, né? Mas era bem maior, né? Os festivais eram bem maiores. Era bem maior. E realmente vinha bastante gente, assim, com essas companhias e tudo mais. E faz tempo que eu não vejo. Verdade, eu acho que tem que ter mais cultura pra carnaval. Ou você acha que tá bom? Não, imagina, que isso, né? Que paração de direitos, né? Então, Sim. na verdade, tudo está caminhando, né? Nós estamos aprendendo, É um processo, né? né? E é um processo. Agora, sim, é necessário também que essas pessoas estejam sendo instruídas, né? Sim. Porque a arte é um fazer, é um trabalho que exige muito preparo, né? Muito estudo, Com né? certeza. Não dá só para colocar. E eu odiaria, embora eu não odeie nada nessa vida, mas eu não gostaria de ver pessoas com deficiência no palco pelo simples fato de elas serem deficientes. Elas têm que trazer sim. aquilo Algo de relevante pra relevante, né? Ela tem que ter ali o seu... Assim como você não gostaria de ver uma pessoa como um péssimo ator, você também não gostaria de ver uma pessoa estar no palco somente por estar com... Não é isso que a gente tá falando. Sim. Mas eu achava, sinceridade, que quando a gente começou a conversar, eu falei, caramba, ela vai falar que tinha bastante gente. Não bastante, não que seja a maioria. Mas eu acho... Me espantou você falar que era só você. Com mobilidade física aqui em Rio Preto, dos tempos que eu trabalho aqui. não é pouco. É óbvio que eu não conheço todo mundo, Claro, né? claro. Então, Mas me perdoem Mas do se eu seu estiver falando alguma convívio ali, besteira. mas do seu convívio ali... Eu só conheço Vanessa. É mesmo? Nossa, Eu só conheço Vanessa. eu achava que teria mais. Tá vendo? É uma visão que eu tinha, porque eu lembro de tempos atrás acompanhar na TV e ver companhias de danças só de cadeirante, as coisas, só que realmente devia ser só no festival que aparece ali, nem era daqui de Rio Preto, e eu tava... Tem dança tem um pouco mais de abertura, assim, né? E mais pessoas que se interessam. e E eu fazem, morro- mas talvez não como profissão. Eu morro de vergonha de dançar. Eu sou travada. Mas dançar é tão libertador. eu Você sou fala que você é travada. travada, tem que liberar.
pra falar é uma maravilha, mas pra dançar é um monte de vergonha. Né, para dança tem muitas coisas. Eu mesma já dei oficinas para pessoas com deficiência, pessoas também que não têm deficiência, mas já dei específica. Tem o Danceability, que, se eu não me engano, tem alguns vídeos na internet. Mas para dançar, precisa de uma música e de ter vontade, Claro. né? Então, você vai experimentando o que é que no seu corpo melhor se adequa, né? Muito mais do que copiar um movimento do outro, é criar o seu próprio movimento, né? Até faço, até hoje, uma oficina. Hoje em dia eu faço essa oficina só lá no Instituto dos Cegos, né? Onde eu estou aplicando ainda, que se chama Despertar em Dança. Só que assim, né? Não é uma oficina para dançar, é uma oficina para despertar a dança do próprio corpo. Com certeza. Que não é para fazer movimentinho, dancinha, ninguém vai copiar ninguém, ninguém precisa nem olhar para ninguém. É para trazer aqui, entender o ritmo do coração, Sim, só que a você respiração, o sente o vento. E percebendo que o seu corpo dança. Você está parado, o seu corpo está dançando, o movimento do sangue, Verdade. o movimento do coração que vai palpitando e que muda a cadência. Verdade. E isso pode trazer um movimento, e é onde que essa oficina vai levando, né? Olha, depois Então, a gente vai esse conversar. movimento nasce desse lugar, legal, dessa né? batida do coração, o vento que soprou fez um... Que massa. Então, é um reconhecimento desse corpo que dança, Que né? legal. Não um corpo que é padrão, Não. ou é padronizado, Não. que segue uma ditadura. Não, é reconhecer essa dança em si mesmo. Sim. E isso é livre. Você é coisa linda. Vamos fazer um dia comigo, né? Eu vou te chamar. Quando eu for fazer lá no Instituto Sexo, eu vou te avisar. Eu vou. Tá fechado aqui. E na trajetória sua, Vá, que você foi em vários palcos, você teve dificuldade por causa de barreiras arquitetônicas ou pessoas que já te olhavam torto por ter em cima do palco, assim? Alguma dificuldade? Eu sou muito. Agora eu sou menos, mas eu sou meio brava. Já fui muito brava, né? Então, na verdade, assim, eu já passava um sabão ali em alguém e falava: caralho, isso aqui não pode. Quando já se viu, eu não tenho como entrar, quem que vem ajudar, sabe? Mas assim, na verdade eu tô falando assim mais como uma brincadeira, né? Na verdade eu sempre tive muita humildade e... É que, na verdade, eu acho que é um jeito de você enfrentar a dificuldade. Tem gente que realmente tem mais dificuldade e chega lá e não consegue pedir para alguém ajudar ou, tipo, tentar resolver o problema, e você, igual você tá brincando, lógico, mas chegava lá e falou: ó, peraí, eu tenho que subir ali para fazer a apresentação, tem? Então não quero saber, alguém me põe lá em cima que eu vou fazer. É que eu também tive muita sorte de, como eu já vinha amparada por um trabalho muito bem desenvolvido, Com certeza. né? Eu chegava nesses lugares, as pessoas elas já me pediam desculpa, né? Falavam: você me perdoe por não ter determinada coisa, né? Eu falava: não, mas que bom. Que bom que eu estou aqui, Pra poder porque brincar. nós podemos ver quanto isso é necessário. Abrir o olho do pessoal, e podemos, a partir daqui, pensar de uma maneira diferente. Claro. E assim aconteceu em muitos lugares que eu frequentei. Até recentemente eu fiz uma viagem, né? E aí eu fiquei num lugar que não tinha quase nada de acessibilidade. E eles falaram: Vanessa, mas por que você ficou aqui? Eu falei: sabe o que eu pensei depois que eu tinha escolhido aqui? Eu falei: é de eu ficar aqui. Porque eu tenho facilidade para estar aqui. Assim, por mais que eu não tenha mobilidade, eu tenho facilidade. Então, eu estar aqui pode abrir horizontes para outras pessoas que têm menos facilidade que eu poderem estar aqui no futuro. Perfeito. Então, meio que assim, eu peguei isso como uma missão, né? A gente é cheio de missões na vida, né? E essa é uma que eu tenho, assim. A gente tá aqui para destravar. E eu acho que você é uma destravadora. Bato palma para você mesmo. E eu quero saber de você o que você pretende agora com a terapia holística, qual que é o teu caminho agora, o que você vê aí pro teu futuro aí, o que você tá pretendendo. Porque eu acho, Vá, igual você, independente de qualquer religião, que nada é por acaso. Tem uma razão de ser. Então, aí você fala um pouquinho aí. Começa assim: eu não tenho uma religião formal, né? Tipo, eu não sou católica, eu não sou muçulmana, eu não sou espírita e não sou umbandista. Mas eu amo todas elas.
Amo, eu respeito cada um dos seres divinos que vem direto da fonte criadora. Com certeza. E para mim, começar esse trabalho tem a ver com um despertar da consciência de que, na verdade, todas as coisas são a partir dessa existência fundamentada na luz e no amor. Então, se nós estamos aqui hoje vivenciando desafios e passando por situações difíceis, né, até, nada é por acaso. Com certeza. Tudo tem um propósito. Com certeza. E as pessoas, elas existem umas pelas outras, porque também nós somos um. Então, nós vamos fazendo essas trocas energéticas, né? Então, assim, onde eu quero chegar com isso, eu não sei. Eu tenho um perfil que se chama Frequência Quântica. Nesse perfil, eu entrego conhecimentos a respeito dessa questão da transição planetária. Falo sobre fraternidade branca, eu falo sobre os irmãos estelares que estão cada vez mais se apresentando aqui na nossa esfera terrestre, né? Estão aqui para nos ajudar. Existem, né, aqueles que já não quiseram, existem aqueles que não querem, mas sempre lembrando que não existe nada negativo, é tudo negativado. Que também, depois de um trabalho, né, que isso vai acontecendo no decorrer das gerações infinitas, eles também vão enxergar a luz, porque não tem outro caminho. O caminho é esse só. Então, com esse perfil, eu faço esse trabalho, né, de entregar ferramentas também, orações, decretos, mantras, ali gratuitamente, todo mundo pode acessar nesse perfil. E como terapeuta, eu faço um trabalho individual, tenho grupos também que eu atendo com mesas radiônicas, a terapia quântica Atlantis, a cura multidimensional arcturiana, reiki quântico estelar, cristaloterapia quântica, né? Tudo que eu trabalho na área holística hoje tem relação com o quântico e o multidimensional, Que bom. né? Que é o, vamos dizer assim, o que tem de mais moderno na tecnologia espiritual hoje em dia, né? Que a gente nem precisa estar na presença física, né, um do outro, né? A gente pode fazer isso 100%. Aliás, meus atendimentos são 100% online. Legal. Então, é isso. Na verdade, é o terapeuta holístico o que ele quer. Ele quer contribuir, ele quer servir e quer exercer o potencial máximo dessa ligação com Deus. Servindo aos irmãos, servindo a si próprio, curando a si mesmo, curando ao próximo, libertando as pessoas de traumas, das doenças físicas, que muitas vezes, a maior parte das vezes, tem ligações energéticas, espirituais. Eu quis trazer a Vanessa Picardite para mostrar facetas desse multi. Ela é multi, eu sou fã dela porque ela é multi. Ela é multi. Ela não é presa, nem eu sou presa, e a gente faz aquilo que a gente está feliz para contribuir com a sociedade e com a humanidade. É isso aí. Obrigado, meu amor. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço. Te amo, sou tua fã. Eu que sou sua fã, Fer. Você mora no meu coração. Assim, a gente se conhece há muitos anos. A gente, de fato, nunca teve tanto tempo conversando, mas eu sou muito interessada por tudo que você faz. Acho você realmente uma luz. Você é, como eu, uma trabalhadora da luz. Então, a gente está aqui para ancorar a luz para a Terra e para realmente fazer emergir junto com esse planeta aqui e que a gente possa vibrar na maior, na mais elevada maneira, na melhor das melhores fractais de luz que a gente puder acessar. Obrigado, meu amor. Eu fico feliz. Tamo junto. Tamo junto, Fer? Eu fico feliz de ter batido esse papo aqui com vocês. Foi muito esclarecedor, muito legal. Eu aprendi muito. Hoje, principalmente, eu aprendi bastante. Quero agradecer também os patrocinadores. A construtora H-Dalf, Anéia, Gol, o Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Paro Ímpar, Well Informática, Clínicas Interviva, a Palmeiras Store de Catanduva e de São José do Rio Preto. Obrigado mais uma vez a todos eles. Sem eles, realmente, o podcast não existiria. E quero deixar o convite para o próximo, gente. Todo domingo, às 2h da tarde, no canal no YouTube, no Spotify e também nas nossas redes sociais que está na descrição. Valeu, gente. Obrigado.